E eu quero ler um versículo da palavra de Deus com você, que está aqui no livro de Lucas. Lucas, o médico amado, Lucas, aquele que esteve junto com o apóstolo São Paulo, o amigo do apóstolo São Paulo. No capítulo de número 7, versículo de número 9, está escrito assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Eu vou ler novamente. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Amém? Glória a Deus. Olha aqui para mim. Eu quero, por favor, eu quero atenção. Você veio na igreja para ouvir a mensagem de Deus. Você não veio na igreja para encontrar com um coleguinha, com um amiguinho, qualquer coisa assim. Então, presta atenção no que eu vou falar. Presta atenção. Isso é respeito e reverência com Deus e com a palavra dele. Não com a minha pessoa, não. Mas com Deus e com a palavra dele. Amém? Aqui, irmãos, nos diz esse capítulo 7 que Lucas gravou, nos diz que nosso Senhor Jesus Cristo, antes de suceder isso que eu vou lhes contar, ele estava falando com um grupo de pessoas, e ao ele falar com esse grupo de pessoas, ele fez uma analogia a respeito das pessoas que se aproximam dele, que chegam até ele, e essas pessoas, ao chegarem até ele, elas ficam em duas posições. A primeira é aquela pessoa que está ouvindo que o Senhor Jesus Cristo está falando, e não apenas estão ouvindo, mas eles estão aprendendo, e o aprender é colocar em prática aquilo que se ouviu. Não adianta nada você ser bem ensinado numa escola, numa faculdade, e chegar e não conseguir, não fazer absolutamente nada daquilo que você aprendeu, porque na verdade a sua preocupação foi apenas com diploma e não em saber, em conhecer aquilo que você estudou, né? Então vai chegar um momento que você vai haver a sua necessidade de colocar aquilo em prática e você não vai saber. Olha lá, hein? Vocês três aí no fundo aí, ó. Então, irmãos, de ouvir, eu estou falando isso e tem pessoa que... Então, ele disse que são dois grupos de pessoas. A primeira ouve o que ele fala, e não apenas ouve, não tem apenas o ouvido aberto, tem o coração aberto para pôr em prática aquilo que está recebendo como instrução. E tem outro grupo de pessoas que são tão apenas ouvintes. Eles ouvem, mas às vezes até aparentemente parece estar prestando ao máximo da atenção, mas a cabeça dele, o coração dele está muito distante, está muito longe, e está, né? Então o Senhor Jesus Cristo diz que desses dois grupos de pessoas, um é sábio, um é inteligente, e ele é precavido. Porque toda instrução que o Senhor Jesus Cristo nos dá, ela é boa se colocarmos em prática.
ela tem resultado se nós colocarmos em ação. Eu não vou me ater muito nisso que eu estou introduzindo a mensagem para os irmãos. Outro grupo de pessoas diz que aquela pessoa chega, me ouve, me chama de Senhor, 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 mas não faz o que eu falo, não faz o que eu mando. Quando ele termina de falar sobre isso, a Bíblia nos fala que ele vai para um local, ele vai para uma cidade, e diz assim no capítulo 7, versículo 1, tendo terminado de dizer tudo isto ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade que ficava, é uma cidade praiana, que essa cidade, ela quer dizer cidade da consolação, ou aldeia de Naum. É uma cidade que ficava a noroeste da Galileia. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele saiu de Nazaré e ele foi morar em Cafarnaum. Ele foi morar nessa cidade chamada Cafarnaum. E ao chegar nessa cidade chamada Cafarnaum, ele estava ali naquela cidade. E em Mateus, no capítulo 9, versículo 1, diz assim, que aquela cidade foi chamada de sua cidade. E quando ele chega ali, meus irmãos, a Bíblia nos fala que estava o servo de um centurião enfermo. Um servo do centurião enfermo. Eu não acredito que tenha pessoas que chegam até o Senhor Jesus Cristo apenas para comentar a situação deles, mas que não tem fé suficiente para buscar em Cristo Jesus a bênção que eles estão precisando. Eu não acredito que tem pessoas, irmãos, que chega assim apenas para comunicar ao Senhor a situação que elas estão passando. Não, eu creio que quando as pessoas elas chegam até o Senhor Jesus Cristo, elas não estão falando com um homem semelhante a elas. Elas não estão falando com uma pessoa sem poder algum, sem autoridade alguma. Não. Quando chegamos diante do Senhor, que é o nosso Senhor, que nós o obedecemos, que nós o buscamos e que nós queremos sim que Ele dirija a nossa vida para que nós não venhamos a quebrar a nossa cara em desobediência à vontade dEle e o querer dEle. Como infelizmente acontece, muitas pessoas que chamam-no de Senhor, 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 mas Jesus para elas é Senhor delas enquanto elas precisam de alguma coisa dEle. Mas o Senhor não é Senhor da vida delas quando o Senhor está pedindo a elas um maior comprometimento, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de identidade cristã. Jesus às vezes é tido como um grande quebra-galho. Um grande quebra-galho. Mas não Senhor da nossa vida. Meu amado, isso não vai impedir de Deus nos abençoar. Mesmo Ele não sendo o Senhor da nossa vida, não vai impedir. Só que o Senhor quer que tenhamos o conhecimento que a bênção que Ele nos tem não é uma bênção que está pautada ou está tão apenas firmada nas coisas terrenas, mas a bênção que Ele quer que nós tenhamos vai muito além disso. É uma bênção de salvação eterna, é uma bênção, meu amado irmão, de certeza de comunhão, é a certeza de que se você dormir hoje e não acordar amanhã, você partiu para a eternidade. Partiu. Então, ele chega nesta cidade e chega até ele a notícia de que um centurião ali da cidade de Cafarnaum, um centurião é alguém que dirigia uma centúria sem soldados romanos.
E ele diz o seguinte: ali estava o servo de um centurião. E qual era a condição desse homem? Doente e quase à morte. Doente e quase à morte. Você se lembra de quando Jesus Cristo chegou lá em João capítulo 11? Chegou lá na aldeia em Betânia. Havia acontecido uma tragédia lá. O irmão de Marta e Maria havia falecido. E nosso Senhor chega atrasado lá, 4 dias depois. E quando ele chega, Marta vai ao encontro dele. E o que ela fala para o Senhor? Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela acreditava, amado irmão, que o Senhor Jesus Cristo teria poder sobre toda doença, sobre toda enfermidade. Mas quando ela mandou avisar Jesus que o irmão dela, Lázaro, estava doente, e Jesus demorou-se lá na cidade, é porque ele queria provar e mostrar para ela que o poder dele está muito além da nossa capacidade de limitá-lo. Muito além. O poder dele está muito além, muito além, muito além. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele veio, ele já sabia que o rapaz estava morto. Mas ele queria mostrar para Marta e Maria, que acreditavam nele, mas que tinham um poder limitado, que Jesus era limitado. Se o meu irmão, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado na hora que eu falei, na hora que eu pedi, se o Senhor tivesse vindo imediatamente, quando eu pedi socorro em favor do meu irmão, ele não teria morrido. Não teria morrido. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Olha, nós não mandamos em Jesus, pelo amor de Deus. Nós não temos autoridade alguma para determinar nada na pessoa de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Mas nós cremos na boa vontade para conosco. Nós cremos na boa vontade que Ele tem para conosco, para comigo, para com você. Nós cremos na misericórdia que Ele tem, a misericórdia que Ele tem com as nossas situações, que às vezes diante dos homens são totalmente impossíveis. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Para Ele todas as coisas são possíveis. Amém? Para Ele todas as coisas são possíveis. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, quando chega lá na casa de Marta e Maria, quando elas dizem, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria acontecido isso com o meu irmão. Você vai ver a glória de Deus, Marta. Maria, você vai ver a glória de Deus. Então apenas acredite que você vai ver a glória de Deus se manifestar. Irmão, olha aqui, a Bíblia nos fala que este servo do centurião, que estava quase à morte, esse centurião tinha um amor por ele. Não queria apenas os préstimos dele enquanto ele estava bom. Ah, está doente, vou dispensar, vai embora, acabou, vai morrer. Não. O homem estava cuidando conforme a sua capacidade daquele servo. Agora, veja bem no versículo 3, ele diz assim, ele ouviu falar de Jesus. Olha que coisa importante, irmão. Ninguém vai até Jesus se não tiver ouvido falar dele. Ninguém vai. Esse centurião, ele ouviu falar de Jesus.
não foi o servo estava enfermo, o servo não sabia de nada, o servo não podia sair de casa, estava à morte, estava lá, ele não sabia de nada, mas a notícia chegou ao centurião, e pelo cuidado que ele tinha com o servo, ele então buscou a bênção em favor do servo. Amado, quantos de nós não viemos na igreja porque um amigo nosso, um parente nosso, alguém diz para nós assim: olha, a gente conversa, a gente conta a necessidade, e aquela pessoa fala assim: vai lá naquele lugar lá, vai lá, vai buscar em oração, vai pedir oração lá, porque Deus vai operar na tua vida, Jesus vai te ajudar, Jesus não vai te negar a bênção, vai lá, e a gente vai porque a gente ouviu falar. Você está aqui porque você ouviu falar. Olha como é importante a gente pregar o evangelho. Olha como é importante a gente pregar o evangelho. Importante você, mesmo que você não saiba definir nada a respeito da salvação, mesmo que você não tenha cursado absolutamente nada para aprender a pregar uma mensagem sistemática, expositiva, mas você tendo experiência de bênção com o Senhor, você pode transmitir, e quando você transmite, você está pregando o evangelho dentro da capacidade que você tem, ainda que você não saiba falar muita coisa, mas você sabe dizer assim: ó, eu fui abençoado lá, Jesus me curou, Jesus tocou na minha vida, Jesus mudou, eu estava sem esperança, e quando eu cheguei e ouvi a palavra dele, mudou os meus pensamentos, mudou o meu direcionamento, aumentou a minha fé, multiplicou a minha fé, e hoje eu sei que ele pode sobre todas as coisas. Eu sei que ele pode sobre todas as coisas. A Bíblia nos fala aqui, mas de novo, a semana passada quase que é uma armadilha para a gente tem que ficar aqui no púlpito assim, ó, pregado, né? Mas aqui, irmãos, diz assim: ele ouviu falar de Jesus. Ora, olha que coisa interessante. Ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de Jesus e ficou lá de braço cruzado. Foi isso que ele fez? Não. A mulher que foi curada do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, ela ficou na casa dela esperando? Não. Jairo, quando quis que Jesus fosse na casa dele, abençoar a filha dele, ficou lá na casa dele aguardando e esperando? Teve ação. Ele ouviu falar de Jesus e ele teve o que? Ele teve uma ação, ele teve uma atitude. Você sabe que não adianta vocês ficar esperando a coisa cair do céu, que não cai. Se você não falar com Deus, se você não provocar isso, se você não buscar a Deus, se você não ir atrás, não vai acontecer nada. Não vai acontecer. E menos ainda se ficar reclamando, ficar resmungando, menos ainda. Né? Mas aqui está escrito o quê? Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus. Esse homem era um homem que tinha uma autoridade, e ele não apenas tinha uma autoridade militar, ele tinha uma autoridade religiosa. A Bíblia fala que ele foi quem enviou os líderes religiosos até o Senhor Jesus. E os enviou com que propósito? Fala aí, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Pedindo que fosse curar o seu servo. Ninguém chegou lá e disse para Jesus assim: eu determino que você vá na casa do centurião.
Eu determino porque ele é um militar. Eu determino porque ele tem autoridade. E foi ele que nos mandou aqui. Ninguém foi desse jeito. Eles foram muito respeitosamente diante do Senhor. Eles foram com reverência. Foram com temor. Foram com temor. Eles sabiam a autoridade espiritual que nosso Senhor tinha. Sabiam. Então eles chegam com reverência e com respeito. Ele nos mandou aqui para lhe pedir que você desça, vá até a casa dele. Não tem como ele carregar o servo dele nas costas e trazê-lo aqui. Ele está enfermo, ele está doente, mas o Senhor pode ir até lá. Convide para Jesus ir na tua casa. Convide. Convide para ele ir na tua casa, irmão. Olha, posso lhe dizer uma coisa. Ele está ansioso para ir e para estar na nossa casa. Porque a nossa casa, amado irmão, dentro dessa casa que estou me referindo, tem a nossa família. E ele tem um interesse muito grande em nossa família. Em nossa família, em nossa casa. Entra na minha casa. Não foi aí que o menino lá cantou lá, Danese? E a Bíblia nos fala então que Jesus, chegando-se a Jesus, olha irmãos, olha como que eles chegam a Jesus. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência. Você se lembra daquela passagem que o Senhor Jesus Cristo falou, daquela viúva, que ela ganhou uma causa lá, e só faltava o juiz assinar, homologar aquilo lá, e o juiz não assinava, ela tinha causa ganha, o juiz não assinava. Ela falou, quer saber de uma coisa? Esse juiz vai cansar de ver a minha cara. Onde o juiz ia, ela ia também. Ele ia entrar na casa dele, ela estava perto. Ele ia para o fórum, ela estava perto. Ele saía, ela estava perto. Não tinha como fugir, porque não tinha carro, não tinha absolutamente nada. Nem bicicleta, não tinha nada. Não tinha nada. Então onde ele ia, ela ia, né? E ele olhava para ela, o que vinha na mente dela? Eu tenho que assinar. Olhava aí, eu tenho que assinar. Então, a presença dela foi determinante para que o juiz, eu não temo a Deus, não temo aos homens, mas estou cansado de ver a cara dessa mulher. Assinou lá, pronto, acabou. E o que o Senhor Jesus Cristo disse, irmão? O que ele falou? Ele diz para nós termos insistência, perseverança, persistência naquilo que nós queremos. Porque quando nós queremos realmente alguma coisa do fundo do nosso coração, nós não desistimos fácil. Não desistimos fácil. Quando realmente a gente quer realmente, a gente não vê impossível, mas a gente vê o Deus do impossível. É Ele que a gente vê. Amém? É Ele que a gente vê, o Deus do impossível. Eles insistem. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Não é isso? Porque aquele que pede, fala para o teu irmão, aquele que pede recebe, fala para ele aí. Mas a minha situação é muito difícil. Não está dizendo aqui que é essa ou aquela. Está dizendo que aquele que pede recebe. Amém?
Aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. E nos diz aqui a palavra de Deus, que eles suplicaram com insistência, e além de insistir, eles até falaram de méritos que o homem tinha, porque o homem ele era um romano, e ele edificou uma sinagoga. Oh, é interessante, né, irmãos? Jairo também não era judeu, edificou uma sinagoga. Esse aqui não era judeu, edificou uma sinagoga, porque ele acreditava no Deus dos judeus. O que o Senhor Jesus Cristo faz? A Bíblia fala: Jesus foi com eles. E por que Jesus foi com eles? Porque eles foram buscar Jesus. Por que Jesus foi com eles? Porque eles foram buscar Jesus. Irmão, quando você busca Jesus, Ele não deixa você embora sozinho. Não deixa. Ele ficará permanentemente. É como Ele falou: eu vou estar com vocês todos os dias, né? Vou estar com vocês todos os dias, vou estar com vocês todos os dias. E a Bíblia nos fala que Ele foi. E quando Ele estava chegando perto da casa do centurião, o centurião, percebendo que Ele estava vindo, em Mateus conta um pouco assim, diferente, né? Mateus, ele andava com Jesus, ele estava com Jesus. E Mateus nos diz que o centurião, ele sai e vai ao encontro de Jesus. E ao ir ao encontro de Jesus, ele fala assim: Senhor, olha, o Senhor não precisa entrar na minha casa, até porque eu não sou digno de te receber. Não sou digno de te receber. Eu sou centurião e eu determino que você faça isso. Eu sou centurião e eu determino que você faça aquilo. Eu sou centurião. Ô irmão, tem gente, irmão, tem gente que se enxerga além daquilo que na verdade são. Se enxerga além. Esse centurião, ele chega diante do Senhor: eu não sou digno de te receber na minha casa. Não sou digno disso. Mas envia uma palavra. Envia uma palavra, e o meu servo será sarado. Irmão, em nome do Senhor Jesus, que Deus nosso Pai, que o enviou a esta terra aqui, e Ele que nos amou e se entregou a si mesmo por nós, que Deus nosso Pai, esse bendito, que enviou o único filho que tinha para morrer por nós, que Deus nosso Pai, Ele abençoe você, e que Ele envie uma palavra sobre a tua vida, de bênção que você está precisando, está necessitando, no nome do Filho dele, Jesus Cristo, que disse: tudo que nós pedimos ao Pai em meu nome, crendo, recebereis, disse ele. Tudo que pedires ao Pai, tudo que pedires ao Pai, que o Pai bendito, o santo, que Paulo disse que Deus nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele também as demais coisas das quais precisamos? Ora, esse Deus que enviou o único Filho que tinha, que Ele libere uma palavra no nome do Senhor Jesus Cristo sobre a tua vida, e que Ele entregue para você a bênção que você necessita, que é muito menor da bênção maior que Ele fez por nós, entregando o único Filho dele. Que você receba em nome de Jesus. Que você receba no nome de Jesus. Amém?
que você receba no nome de Jesus. Manda uma palavra. Manda uma palavra lá em casa. Manda uma palavra na minha família. Manda uma palavra no esposo. Manda uma palavra na esposa. Manda uma palavra no filho. Manda uma palavra na nora. Manda uma palavra no genro. Manda uma palavra no neto. Manda uma palavra no bisneto. Manda uma palavra. Manda uma palavra. Manda uma palavra. Que ela vai trazer um grande efeito. E nosso Senhor Jesus Cristo, que poucas vezes, no máximo 2 ou 3 vezes, elogiou a fé de alguém. Ele não elogiou a fé de Pedro, que andou sobre as águas, falou: rapaz, por que você duvidou? Não elogiou. Não elogiou a fé de nenhum dos seus discípulos, de nenhum deles. Nenhum. Agora elogia a fé do homem que nem judeu era. Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Que você tenha uma fé poderosa ao ponto de alcançar a bênção que você precisa. Amém?